Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 24 de setembro, nós estamos quase que concluindo a 25ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje nos ajuda a refletirmos também aquela pergunta que Jesus faz a seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? E depois Jesus então volta-se aos seus discípulos e pergunta a eles: e vocês, quem dizem que eu sou? Acredito que a liturgia de hoje tem como objetivo fazer essa pergunta para nós hoje. Afinal, para nós hoje, seguidores e seguidoras de Jesus, quem é este Jesus? Aonde ele se encontra? Aonde ele se faz presente? O que ele nos convida realmente a fazer? Porque muitas vezes cristãos e cristãs usam o nome de Jesus para perverter a boa notícia. Então que no dia de hoje as leituras nos ajudem a perceber o quanto é importante nós sentirmos a presença do Jesus crucificado ou ressuscitado nas nossas vidas, nos convidando a construir esse reino de Deus que é de todos e de todas, aonde nós todos somos irmãos e irmãs uns dos outros, filhos do mesmo Deus que é Pai e é Mãe. Ouçamos a liturgia de hoje. Leitura da profecia de Ageu. Ageu, capítulo 1, versículos de 15 até o capítulo 2, versículo 9. No segundo ano do reinado de Dário, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a parábola do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel. Diz o Senhor: coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um momento e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O Salmo 42, 43, versículos 1 a 4. O refrão é o versículo 5. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós, ó meu Deus, e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. O Evangelho de hoje é o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículos 18 a 22.
Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus caros amigos e minhas caras amigas, o capítulo 9 de Lucas, ele é conhecido como o capítulo dobradiça, porque a partir do versículo 51 deste capítulo, que é o capítulo 9, começará a segunda parte do Evangelho. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 9, versículo 51, nós temos uma parte, a primeira parte de Jesus, que é Jesus caminhando, andando com seus discípulos, formando, por dizer assim, o seu grupo que irá continuar a missão depois da sua morte e ressurreição. A partir do capítulo 10, nós veremos a segunda parte, até lá no capítulo 24, que é o último capítulo do Evangelho de Lucas. Aí nós temos toda a caminhada até Jerusalém. É importante nós percebermos que Jesus, ele, nesses últimos dias, a partir do Evangelho de Lucas, ele se ocupa em estar presente junto com os discípulos e, no mesmo tempo, transmitir aos que o seguem que ele realmente é o Messias esperado. Lembremos aqui que o termo utilizado na leitura de hoje, no texto, né, Cristo de Deus, é a mesma coisa se ele estivesse dizendo o Messias, porque a palavra Cristo vem do grego, e no hebraico, que é a língua de Jesus, ou dos palestinos, por assim, do primeiro século, é conhecida como o hebraico, então é colocada como Messias. Mas como o Novo Testamento foi escrito no grego, e no mesmo tempo, Lucas está num contexto grego, ele não está num contexto judeu, mas ele está falando para pessoas que não conheciam, não tinham ouvido falar de Jesus. Então é ele que utiliza a voz de Jesus. Ele transmite as palavras que Jesus falou, porque aqui nós estamos ouvindo a comunidade falar de Jesus. É a própria comunidade lucana ou de Lucas que vai falar para aqueles que estão chegando na comunidade quem é Jesus. E é importante aqui que o tempo vai passando e dá a sensação de que as pessoas estão esquecendo quem é Jesus. E aí é a comunidade que deve fazer a própria pergunta para ela mesma. Mas afinal, quem é Jesus? Assim vale para nós hoje, 2000 anos depois. Quem é realmente Jesus? Será que aquilo que nós temos como fé em Jesus é o fé nos evangelhos? Está presente a minha fé alicerçada nos ensinamentos de Jesus, nos evangelhos? O que ele pede para nós fazermos nos evangelhos? Por que nós temos ainda tanta dificuldade de construir uma sociedade mais justa, um mundo mais justo, se nos evangelhos eles sustentam a nossa fé? Eles quem? Os elementos, os princípios, como fraternidade, justiça, paz, partilha, solicitude. O que falta para nós então? Já que nós, que eu digo, nós que falamos toda hora, né? Jesus, vamos para as celebrações, vamos para as reuniões, fazemos parte das comunidades cristãs, mas enfim, essa comunidade em que nós fazemos parte, ela se integra na minha vida? Ela se integra, se faz carne na minha vivência, na minha missão, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha convivência? É importante nós percebermos isso. Na primeira leitura, o profeta Amós, ou melhor, o profeta Ageu, diz assim, ou a reflexão, né? Ageu,
o profeta da reconstrução do templo, registrou no texto o que ouviu, sentiu de Javé, o Deus presente. O profeta é a voz de Deus para o povo. É de sua responsabilidade transmitir ao povo a esperança, a confiança e a perseverança nos momentos de dificuldades. Mas também é dever do profeta denunciar os interesses políticos dos governadores e reis que geram injustiças e exploração em nome de Deus e do templo. Jerusalém, em hebraico, quer dizer casa da paz ou cidade da paz. Então, é o profeta o que anunciará às autoridades que querem usar e abusar da religião, do templo, de Deus, para benefícios próprios ou pessoais. A finalidade do templo é contribuir com a unidade, a liberdade e a dignidade do povo. Isso vale às lideranças do templo. Elas precisam promover o bem, a justiça e a paz. É o dever delas não usar o templo contra a vida de alguém, neste caso, do irmão e da irmã. Futuramente, este mesmo templo, com as suas lideranças políticas e religiosas, como ouvimos também no Evangelho de hoje, escrito por Lucas, vão escravizar, vão explorar o próprio povo de Judá. Vão criar mentiras, manipular seus frequentadores, distorcer os ensinamentos de Jesus, vão condená-lo à morte e vão contribuir para que Jesus seja pregado na cruz. O templo precisa ser a superação da guerra, das injustiças, da morte e transformá-lo em esplendor divino, de paz e de vida fraterna. Meus caros amigos e amigas, parece que o Ageu, é interessante nós percebermos isso, ele está muito preocupado ainda com o esplendor de prata e ouro. E a maior riqueza do templo ou de uma igreja é aquela que o nosso amigo diácono São Lourenço, ali pelo ano, São Lourenço diácono mártir, ali pelo ano 250, mostrou para aqueles que foram até a igreja ou a comunidade onde ele estava, ele trabalhava, e perguntaram: aonde estão as riquezas da igreja? E ele levou os soldados até o lugar aonde estavam as pessoas que ninguém queria. Eram os pobres, os marginalizados. E ele disse: aqui está a nossa maior riqueza. Nenhum templo, nenhuma igreja, ela é tão esplendorosa quando ela estiver vazia de humanidade. Ela só pode receber o esplendor divino não pelo ouro, pela prata e pelo diamante que foram embutidos na materialidade dessas construções, mas sim em cada pessoa humana. Porque a grandiosidade, a preciosidade de Deus, ou divina, está na pessoa humana, não está no ouro e na prata. Então nós temos que ler a leitura também de Ageu a partir do Jesus ressuscitado, crucificado, ressuscitado, ou seja, Jesus de Nazaré. O Salmo 42 nos recorda que Deus, Javé, liberta e ouve o clamor do povo. O salmo pode ser um pedido, uma queixa, um louvor e também um agradecimento a Javé, que liberta o povo de Israel. No texto do Evangelho de Lucas de hoje, meus amigos e amigas, é a partir da oração de Jesus, que é uma oração pergunta aos discípulos: quem era Jesus? Ou ele para as multidões, quem era? Ou para o povo? É um texto conhecido nos estudos de Bíblia ou de teologia como pós-pascal. Ou seja, ele foi escrito depois da ressurreição de Jesus, entre os anos 80 a 90 depois de Cristo. Muitos dos discípulos e dos discípulos precisavam recordar a vida e a missão de Jesus. Aqui nós já temos os discípulos dos discípulos, porque a maioria dos discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, provavelmente já estavam mortos, ou seja, já tinham sido assassinados. Todos eles foram assassinados, né, pessoal? Sabemos que um fato, além de nós guardarmos na memória, temos que contá-lo, partilhá-lo, para não esquecermos. Mas o evangelista comunidade
mostra como se Jesus estivesse falando. A resposta já mostra que a comunidade precisava lembrar, recordar quem era Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é um profeta que ressuscitou. Na verdade, são colocações dispersas. É hora de rever e recuperar quem realmente é Jesus para o cristão e cristã. E o Evangelho agora direciona a pergunta de Jesus aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? O porta-voz, neste momento, é Pedro. Ele é o líder, o coordenador do grupo que responde: o Messias de Deus, ou o Cristo de Deus. O texto nos mostra a necessidade de voltar aos ensinamentos que anunciaram a vinda do Messias, alinhar com a vida, a missão de Jesus e dizer: é realmente Jesus, o Messias, aquele que veio para reconstituir a nossa fé, a nossa vida, a nossa fraternidade, uns com os outros e com o divino. Esta é uma citação do Evangelho de Marcos, dita ou exclamada pelo centurião romano depois de perfurar o coração de Jesus com a lança. E hoje, qual é a nossa resposta de cristãos e cristãs? Quem nós dizemos que é Jesus? Lembremos que, na leitura de Ageu, Jerusalém é a cidade da paz. Mas é dela que sairá a autorização para crucificar Jesus. Será que nós, cristãos e cristãs, hoje, não teríamos que refazer esta pergunta? Diante de tanta violência, brigas, ofensas, injustiças e mortes provocadas por cristãos e cristãs, será que não temos que rever Jesus e refazer o caminho de paz e de vida? Se não fizermos, será que nós não vamos nos cair na mesma tentação dos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei e achar que a fala de Jesus ou a boa notícia de Jesus não é para a libertação do povo de todo o sofrimento criado muitas vezes por nós seres humanos? Será que Jesus nos convida hoje a nós construirmos o templo da nossa humanidade para acolher o máximo possível de pessoas nas nossas vidas? Para que sintamos uns aos outros como filhos e filhas do mesmo Deus que é Pai e Mãe? Que Jesus nos ajude a entendermos que Jesus está na humildade, que Jesus está na simplicidade e que Jesus se faz presente em cada pessoa que sofre e que pede também o nosso auxílio e a nossa solidariedade. Que o Jesus de Nazaré, o Jesus de Maria de Nazaré, o Jesus de Francisco de Assis nos ajudem a entender o que é o amor, o perdão, a solidariedade, a partilha, a suavidade da vida. Que Deus nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.